Renan Calheiros aponta que o presidente Bolsonaro, 4 ministros, 2 ex-ministros, empresas, empresários e médicos, dentre outros, cometeram crimes na pandemia. Segundo ele, o governo foi omisso e optou em agir de forma não técnica, o que contribuiu para o aumento das mortes pela Covid-19. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. No texto, ele pede o indiciamento de 2 empresas, a VTC-Log e a Precisa Medicamentos, e mais 66 pessoas, dentre elas o presidente Jair Bolsonaro. A lista de possíveis crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Bolsonaro inclui epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, o emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. O crime de homicídio qualificado foi retirado do texto e o de genocídio de indígenas foi substituído por crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Você acaba de assistir ao principal crime de Bolsonaro. E esse crime dele pode ser o que vai fazê-lo terminar os seus dias na cadeia. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações e assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Vejamos, aqui você tem o relatório final da CPMI da pandemia. Eu estudei esse material, reli, na verdade, que eu já tinha lido, de fio a pavio esse relatório, venho relendo há algum tempo e neste momento em que Bolsonaro se defronta com a possibilidade de pegar em torno de 30 anos de prisão, o acúmulo das ações dele na pandemia, os crimes dele na pandemia, podem fazer com que o Bolsonaro tenha sua pena estendida, a pena que tem sido prevista para ele pelos crimes já cometidos e que estão sendo investigados, já estão sendo investigados pela Polícia Federal e chegando ao STF, estão falando entre 23 e 30 anos. Com os crimes da pandemia, tudo isso pode chegar a 40 anos, a mais de 40 anos, ele pode pegar até 100 anos de prisão. Pela legislação brasileira, a pena máxima é de 40 anos. Porém, veja só, se ele pegasse 40 anos de prisão, ele poderia sair, sei lá, com 10 anos, né? Bom comportamento, etc, etc, etc. Agora, dependendo da quantidade de pena que ele tenha, os 40 anos poderiam ter que ser cumpridos. E esse crime, como você viu, esses crimes que são atribuídos ao Bolsonaro na CPI da pandemia, são diferentes de crimes administrativos, de crimes pecuniários, de roubalheira, não é? De ameaça à democracia. Aí estamos falando da vida de seres humanos. Bom, o fato é que o Procurador-Geral da República, indicado por ele, o Augusto Aras, pediu e conseguiu o arquivamento das ações contra o Bolsonaro e aliados do governo em apurações da CPMI da pandemia. Os senadores da CPMI, evidentemente, contestaram, né? O Randolph Rodrigues, o Omar Aziz, foram dentre os mais presentes e empenhados em impedir esse arquivamento nefasto e criminoso
que deveria fazer com que o Augusto Aras respondesse por esse crime, entre outros, não é? Crime de prevaricação. Seja como for, nesta terça-feira, os membros da CPI da pandemia vão se reunir com o Procurador-Geral da República que substituiu Augusto Aras e a possibilidade de Paulo Gonet rever tudo que foi feito é muito grande. Rever o arquivamento do relatório final da CPI e pedir ao STF a abertura de uma ação penal contra Bolsonaro pela morte de todas as pessoas e por esse crime que você já viu. O Procurador-Geral estuda nova apuração sobre possíveis omissões na pandemia. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem dito a interlocutores que um dos inquéritos decorrentes dos trabalhos da CPI da Covid, arquivado por seu antecessor, Augusto Aras, tem maior chance de ser reaberto. Gonet se reúne nesta terça-feira com parlamentares que integraram a comissão. Segundo relatos feitos à imprensa por pessoas próximas ao chefe da PGR, a apuração que Gonet avalia com maior chance de deixar o arquivo é a que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, encaminhou para o órgão no final do ano passado. A reunião com os congressistas está marcada para esta tarde. Decisão de 2023, o ministro do Supremo determinou que Gonet avaliasse as eventuais omissões do ex-presidente durante a pandemia. O inquérito, que pode acabar sendo reaberto, foi aberto com base no relatório final e tinha como objetivo investigar ações e omissões no âmbito do Ministério da Saúde durante a gestão Pazuello. Os parlamentares solicitaram uma reunião com Gonet para que um levantamento das ações adotadas pelo Judiciário após os pedidos de indiciamento aprovados pela comissão em outubro sejam apresentados. Bom, aí o que é que acontece? Tudo pode acontecer com a revisão do arquivamento do relatório final da CPI da pandemia. Se isso ocorrer, a acumulação de crimes, juntando com os crimes já existentes, fatalmente vai passar fácil de 40 anos de pena de prisão. Veja, pela legislação brasileira, ninguém pode ficar trancado por mais de 40 anos. E, geralmente, pessoas com bons antecedentes e com bom comportamento podem ficar muito menos tempo. Você pode cumprir entre 1/5 e 1/6 da pena, tal. Porém, depende do tamanho da pena, não é? Vamos supor que todos esses crimes aí fossem computados junto com os outros. Se ele pegar 60 anos, por exemplo, ficaria 10 anos na prisão. Mais uma pena total por todos os crimes de 40 anos não se descarta. E os crimes imputados por Bolsonaro, vamos ver aqui, tem até a pena aqui. Você tem epidemia com resultado morte, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Pena de 10 a 15 anos de reclusão, com aplicação em dobro pela causa morte. Veja só nesse primeiro tópico, a pena do Bolsonaro pode chegar a 30 anos. Só para você ter uma ideia, tá? Aqui a infração de medida sanitária, pena de 1 mês a 1 ano de prisão. Charlatanismo, pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Incitar publicamente a prática de crime, 3 a 6 meses de detenção ou multa. Falsificação de documento particular, falsificação no todo ou em parte de documento particular ou alterar documento particular. É o caso das carteiras de vacinação, pena de 1 a 5 anos de detenção e multa. E vai acumulando, já temos aí uma possibilidade de 30 anos, agora possibilidade de mais 5, mais os outros de 1 ano, já essa brincadeira aí já está em 40 anos. Mais somados aos 23 a 30 que se diz dos outros crimes. Emprego irregular de verbas públicas, pena de 3 meses de detenção, de 1 a 3 meses de detenção ou multa. Prevaricação, pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Crime de responsabilidade, aqui é mais, não tem pena de prisão, não tem pena do cargo, inabilitação, perda do cargo com inabilitação de até 5 anos para exercício de função pública. Aí não tem
não tem, como é que se fala, pena de prisão. Crimes contra a humanidade, aqui já entra num outro território que isso pode dar, sei lá, prisão perpétua, não sei, é algo que nem diz aqui quanto dá de pena, porque você está falando de um crime que teria que ser julgado de uma forma extremamente rígida. Isso aqui é exatamente o pior que existe contra Bolsonaro, e se isso for levado à frente, ele está lascado. Morador de rua absolvido pelo 8 de janeiro foi chamado de patriota e petista. Veja só que ele foi agredido, foi isolado, sofreu de tudo, além de ter sido pego por engano, né? Estava lá no lugar errado, na hora errada, no meio daquele monte de vândalo, se deu mal e ainda foi maltratado pelos patriotas. Aqui uma performance artística na universidade, coisa de teatro só entre adultos, a performance tinha gente nua, como você vê em filmes do cinema, em peças de teatro, não é? E aí o Nicolas Ferreira está usando a Comissão de Educação da Câmara para tratar disso, que é na Federal do Rio Grande do Sul. Então aí já dá uma amostra do que vem por aí, esse imbecil gastando o tempo do Congresso Nacional com isso. Bolsonaro e aliados decidem investir em aproximação com o STF. Isso é o que eu chamo de missão impossível. Agora, enquanto o filho do Bolsonaro estava nos Estados Unidos xingando o STF de tudo que você possa imaginar, o Bolsonaro mandou uns aliados tentarem fazer o STF pegar leve com ele, não condená-lo, tal, numa boa, vamos esquecer tudo. A gente duvida da sanidade mental do Bolsonaro, mas é só canalice mesmo. O governo quer evitar o efeito aerossol na divulgação das iniciativas do governo. Mas a tese central disso aqui é que o governo concluiu na reunião de ontem que a população não teve tempo ainda de sentir as medidas, mas vai sentir, porque já aconteceram, né? Então, inflação, um monte de medidas aí que ainda vão chegar ao bolso e à mente da população, do eleitorado. Estudo mostra aumento na polarização entre Lula e Bolsonaro. Mesmo considerando as perdas entre janeiro e março, Bolsonaro teve um acréscimo de 240 mil novos perfis em suas contas, enquanto Lula perdeu 38 mil. Bolsonaro continua bombando nas redes e, na verdade, a polarização já atingiu o mesmo patamar do processo eleitoral de 2022. Cuba acusa os Estados Unidos de provocarem protestos na ilha. Isso é algo que não é estranho para nenhum de nós. O principal diplomata dos Estados Unidos em Cuba foi convocado para uma reunião. Multidão se manifestou em Santiago de Cuba e outras 4 cidades contra apagões de energia elétrica. E aí sempre tentando desestabilizar, não é, os Estados Unidos. Delação vira estratégia de Mauro Cid para evitar expulsão. O que o Mauro Cid quer fazer? Ele quer evitar de ser expulso do Exército com a pena de 2 anos de prisão. Se ele pegar 2 anos de prisão no Exército, ele não vai poder ser expulso, né? Porque ele vai ter que cumprir a pena como militar num quartel qualquer. É uma estratégia dele para não sair do Exército. E o Ministério Público Federal entra com ação contra agentes da ditadura. Enquanto os generais estão sendo julgados, pode ser que este país comece a rever os crimes da ditadura. Parece bastante, não é pouca coisa, se isso acontecer no Brasil. Mas seria essencial para que no futuro tudo isso não se repita e para que outros, como Bolsonaro, não tentem reviver tudo aquele horror. Por fim, artigo na Folha de São Paulo diz que o Milei tem início promissor nos primeiros 100 dias. É o Roberto Luiz Troster, que é um analista ligado aos banqueiros, que está sempre escrevendo loucuras como essa. Veja que ele admite até a pobreza, a miséria, todo o sofrimento do povo argentino e chama isso de promissor,
Por quê? Porque os resultados macroeconômicos que ele diz que seriam produzidos, até agora ninguém viu nada disso, são de acordo com a cartilha neoliberal. Esse é o risco que a gente corre nesse país. Chamar de promissor o que está acontecendo na Argentina, com o sofrimento daquele povo, o aumento da morte, da desigualdade, da pobreza, da miséria, é muito triste isso, a gente vê que tem gente capaz de uma coisa como essa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.